Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Então, a gente vai dar prosseguimento aí aos nossos conteúdos e a gente vai começar aquela nossa frente de zoofisiologia. Lembrando, zoo está relacionado a animais, beleza? E fisiologia está relacionada ao funcionamento dos órgãos, dos sistemas desses animais, tá? A nível celular eu também trabalho fisiologia, beleza? Então, basicamente, nessa frente de zoofisiologia, a gente vai fazer um quadro comparativo de todos os filos do reino Animalia. Só que antes de começar nisso daí, a gente trabalha também um grupinho bem interessante, que é o grupo dos protozoários. Lembrando que proto é anterior aos zoários. Quem são os zoários? Na realidade, a gente tem o termo metazoários. Os metazoários vão ser todos animais, todos aqueles que são multicelulares, beleza? Já os protozoários, eles são organismos que são similares em funcionamento nas suas células, tá? Aos metazoários, só que eles são organismos unicelulares, beleza? Por isso que eles são proto, eles ainda não são metazoários, beleza? Perdão, ainda não são não, por isso que eles são proto e não são metazoários, beleza? Se eles fossem formados por mais células e tivessem tecidos verdadeiros, ou seja, tecidos especializados, eles seriam enquadrados dentro do grupo dos metazoários, tá? Beleza. Primeira coisa que a gente vai ver são as características gerais desse grupo. Eu já citei uma. São organismos formados por uma única célula. São organismos unicelulares. Tranquilo? Eles também serão organismos microscópicos, ou seja, eles somente conseguem ser vistos ao microscópio. Beleza? São invisíveis a olho nu. São organismos heterótrofos ou heterotróficos. Existe uma ressalva, existe uma exceçãozinha aí da nossa regra, tá? Existe um organismo flagelado, tá? Que ele tem capacidade de realizar fotossíntese, tá? Então ele é heterótrofo, só que ele também consegue realizar fotossíntese. A gente vai falar isso melhor quando a gente vai falando de nutrição deles, beleza? Mas de maneira geral são heterótrofos. Eles vivem em locais úmidos, seja em mares, oceanos, rios, lagos ou até mesmo em poças d'água, em solos úmidos, beleza? Então, ambientes úmidos de maneira geral, você consegue encontrar protozoários, tá? Eles podem ser ou podem realizar, né, essas relações ecológicas, tá? Eles podem ser comensais, mutualistas ou parasitas. Em outras palavras, esses comensais são aqueles que estão relacionados a outro ser vivo, mas eles só usufruem da sobra do outro ser vivo. É tipo aquilo que a gente fala do urubu com a carcaça de uma caça de um leão. O urubu não está competindo com o leão por aquela carcaça de zebra, por exemplo. Ele se alimenta do resto que o leão deixou para trás. Então, isso é positivo no caso para o urubu e é neutro para o leão. Então, o comensalismo seria mais ou menos isso. São protozoários que se alimentam de restos de alimentos de outros seres vivos. Tá? Não interfere na vida de outros seres vivos, mas facilita a vida dos protozoários. Mutualistas são aqueles que fazem uma relação positivo-positiva. É positiva para os protozoários e para aquele outro ser vivo que estabelece a relação mutualística com o protozoário. Por exemplo, eu tenho as triconinfas, que são um tipo de protozoário, que vivem no intestino de cupins. E elas vão digerir a celulose. Tá? Então é benéfico essa relação tanto para os cupins como para os próprios protozoários, as triconinfas no caso. Tá? Parasitas, eu tenho aqueles que podem gerar doença, beleza? Que a gente vai ver aí, a malária, doença de Chagas e outras mais, beleza? É positivo para o protozoário, que é o parasita, e é negativo para quem é parasitado, tá? Deixa eu só botar aqui, aí a gente consegue ficar com isso tranquilamente. É neutro, positivo, é positivo, positivo e é positivo, negativo, beleza?
Essas duas primeiras são relações harmônicas, essa última é uma relação desarmônica. Vocês vão ver melhor isso em ecologia, beleza? Podem ser de vida livre ou sésseis. Esses de vida livre são aqueles que conseguem se deslocar, que têm estruturas locomotoras. Os sésseis são aqueles que não têm capacidade de se locomover, eles também são chamados de fixos, beleza? Eles vão ser classificados de acordo com as estruturas de locomoção. Por exemplo, no caso daqueles que são de vida livre, eles têm pseudópodes como estruturas de locomoção e de captura de alimento, podem ter cílios, também para locomoção e captura de alimento, ou flagelos, também para locomoção e captura de alimentos. E existe um certo grupo que não possui estrutura de locomoção, que é o grupo que você encontra aqueles que são sésseis. Beleza? Dando prosseguimento aí, o que eu estava falando para vocês aqui quando eu falei de heterótrofos, em relação à nutrição. Eles podem ser holofíticos, que serão aqueles que têm capacidade de realizar fotossíntese. Beleza? Esse holo quer dizer completo, total, tá? E esse fítico vem de fitos, que vem de planta, beleza? Então eles têm capacidade de realizar o que as plantas realizam. Nesse contexto, realizar a fotossíntese, tá? Saprófagos. Saprófagos são aqueles que se alimentam de restos, beleza? São aqueles que se alimentam de matéria em decomposição, tá? Eles são saprófagos ou saprofágicos. E holozoicos são aqueles que são heterótrofos normalmente. Então, holofíticos, fotossíntese, saprofágicos ou saprófagos, resto de matéria em decomposição, e holozoicos são aqueles que se alimentam de outra coisa que não está em decomposição e não realizam fotossíntese, são heterótrofos normalmente. Beleza? Equilíbrio hídrico. Existem protozoários que vão viver em água doce ou em ambiente que não é salino, e esse organismo ele tem que controlar a quantidade de água que entra no seu organismo. Para isso, eles têm uma organela especializada chamada de vacúolo pulsátil, tá? Ou vacúolo contrátil, tanto faz. Tá? Lembra que eu falei de vacúolo em célula vegetal? Então, o vacúolo em célula vegetal tem a função de osmorregulação, equilíbrio osmótico ou equilíbrio hídrico. O vacúolo pulsátil, nesses protozoários, que, anotar para vocês, são protozoários de água doce. Ou seja, o vacúolo pulsátil ou contrátil só é encontrado em protozoários de água doce. Por quê? Protozoários de água salgada tendem a perder a água naturalmente para o meio, que o meio é mais hipertônico do que o líquido intracelular. Neste caso aqui, que tem esses protozoários de água doce que tem o vacúolo pulsátil, eles vão receber mais água do meio, porque eles são mais concentrados do que o meio. Beleza? Nesse contexto, eles vão ter uma estrutura especializada, uma organela, que vai literalmente contrair e bombear a água para fora desse organismo. Beleza? Em células vegetais, o vacúolo também regula a entrada e saída de água, mas não existe esse movimento pulsátil ou contrátil. Depois eu vou indicar uns videozinhos do funcionamento desse vacúolo para vocês enxergarem isso de maneira mais nítida. Beleza? Reprodução. Eles são, na grande maioria esmagadora, eles possuem reprodução assexuada. São pouquíssimos que têm uma reprodução sexuada. Isso nem chega a ser cobrado em vestibular. De tão raro, digamos assim, que é essa reprodução sexuada, beleza? Então, essa reprodução assexuada da maioria desses protozoários é uma bipartição, o que a gente conhece aí como fissão binária, cisciparidade, divisão binária. Basicamente, é aquela reprodução assexuada mais básica que a gente conhece, onde você tem, por exemplo, se eu for fazer um esquema aqui, imagina que isso aqui seja um protozoário, ele é um ciliado, beleza? Protozoário que tem cílio. Ele vai se reproduzir, ele vai literalmente se dividir ao meio, tá? Ele está aqui um núcleozinho, dois núcleos, no caso desse tem dois núcleos, um macro e um micronúcleo, e ele vai se dividir em dois deles, beleza? Um macro e um micronúcleo, macro e micronúcleo,
e os cíliozinhos aqui. Tranquilo? Isso daqui é o que a gente vai enxergar como reprodução assexuada, que não tem variabilidade genética, beleza? A célula é como se ela formasse um novo clone dela. Isso é uma bipartição, ou também conhecido como cisciparidade. Podem formar cistos de resistência, tá? Normalmente isso aí vem trabalhado junto com a reprodução, porque se as características ambientais não tiverem favoráveis à sobrevivência do protozoário, ele vai formar uma estrutura de proteção para impedir a sua morte naquele ambiente. Então, ele reduz o seu metabolismo, ele é como se ele entrasse em estado de latência ou de dormência, tá? E ele forma uma estrutura de resistência ao redor dele. Isso daqui a gente chama de cisto de proteção ou cisto de resistência. Quando ocorre isso daí? Quando o protozoário está em um ambiente em que as condições desse ambiente, pH, temperatura, salinidade e afins, não são favoráveis à sua sobrevivência. Nicolas, todos os protozoários formam cisto de resistência? Não. Eu tenho que saber quais são eles? Não. Beleza? Você tem que saber que eles têm essa capacidade. Ponto. E para que seria isso, né? Qual é o contexto que isso daí vai existir? Tranquilo? E, por último, mas uma das coisas mais importantes em relação aos protozoários é a classificação. Aqui eu falei que são classificados de acordo com a estrutura de locomoção. Aí eu vou dividi-los em subfilos, beleza? Ou em grupos. Aí eu tenho o subfilo ou grupo, que eu chamo de sarcodíneo ou risópodo, beleza? Também pode ser chamado de risópodes. Esses sarcodíneos ou risópodos vão ser aqueles que têm pseudópodes, tá? Esses que têm pseudópodes, eu vou encontrar uma forma ameboide. É aquilo popularmente que a gente conhece como ameba, tá? A ameba, ela tem a projeção natural do seu citoplasma junto ao seu citoesqueleto que forma isso daqui para mim, ó. Isso daqui são projeções citoplasmáticas relacionadas ou à captura de alimento ou à locomoção. Isso daí eu chamo de pseudópodes, beleza? Um exemplo que eu tenho é a entamoeba histolítica, tá? Que vai causar o que a gente chama a doença conhecida por amebíase, beleza? Dando prosseguimento, eu tenho o próximo grupo aí, um subfilo, que é chamado de mastigóforos. Esse mastigo vem de chicote, beleza? São organismos flagelados. O que tem a ver o flagelo com o chicote? Tem a ver que o movimento de batimento do flagelo, ele vai ser um movimento similar a um chicote. Imagina que isso aqui seja um chicote. Se você lembrar lá do Beto Carreiro, não sei nem se é da época de vocês, já falecido Beto Carreiro, ele tinha lá uma ação que ele fazia, que ele balançava o chicote, e você tinha um efeito mais ou menos assim, ó, ondulatório. Esse efeito ondulatório de você bater com o chicote é como esses organismos que são flagelados, os mastigóforos, eles se locomovem batendo esse flagelo. Beleza? Por isso daí do nome, tá? Essa estrutura também vai servir tanto para locomoção quanto para captura de alimento. E um dos principais exemplos que a gente tem nesse grupo é o agente etiológico da doença de Chagas, o organismo que causa a doença de Chagas. É o Trypanosoma cruzi, beleza? O próximo grupo que teremos é o grupo dos cilióforos, ou ciliados. São aqueles protozoários em que o organismo é repleto de cílio. Tá? Ele tem cílios como estruturas de locomoção e captura de alimento. Normalmente esses ciliados vão ser de vida livres e não vão ser parasitas. Normalmente eles vão ser filtradores, tá? Que aí ele vai ser um holozoico, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, esses ciliados, né, o exemplo mais comum que a gente encontra é do Paramecium, que a gente vê esse exemplo do Paramecium quando a gente analisa, por exemplo, o vacúolo pulsátil. É um dos principais exemplos que a gente trabalha
essa regulação osmótica aqui com vacúolo pulsátil. E a gente enxerga o paramécio também, vem sendo trabalhado, em ecologia, quando a gente fala de competição interespecífica, ou seja, uma competição entre espécies diferentes. Você tem o exemplo aí, o Paramecium aurelia competindo com o Paramecium caudatum. Aí quando vocês estiverem vendo ecologia, o princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, o principal exemplo que vai vir para você na prova vai ser utilizando Paramecium aurelia e Paramecium Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, tá? Como espécies que estão competindo por recursos em um mesmo ambiente, tá? Então, vimos aqui aqueles que têm estruturas de locomoção, pseudópode, flagelo e cílio, e por último, a gente tem aqueles que não possuem estruturas de locomoção. Quem que serão esses daqui? Esses são os esporozoários, ou apicomplexa. Esse esporo vem de esporo, como se ele estivesse numa forma de cisto de proteção, tá? Porque o aspecto morfológico desse protozoário é como se ele fosse um esporo mesmo, um cisto de proteção, porque ele não produz pseudópodes, ele não tem flagelos, ele não tem cílios, beleza? E é chamado de apicomplexa porque existe aqui um sistema apical, são como se fossem espículas, como se fossem umas estruturas assim, como é que eu vou descrever para vocês? Umas estruturas de fibras proteicas aqui, como se fossem umas coisinhas assim, uns raminhos assim, tá? Essas espículas aqui formam um complexo na ponta dele que a gente chama de complexo apical, tá? Por isso, api de ápice, complexa de complexo, complexo apical. O principal exemplo que a gente tem é do agente etiológico da malária, aquele protozoário que acomete a pessoa com malária, tá? É o Plasmodium sp, que aí eu tenho Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malari e Plasmodium ovale, beleza? Depois dessa nossa aula aqui, que eu dou somente falando com vocês características gerais e classificação, a gente vai ter uma aula para falar do conteúdo que mais cai de protozoário em vestibular, que é o conteúdo de protozooses, ou doenças ocasionadas por protozoários. E aí a gente vai ver malária, doença de Chagas, vai ver leishmaniose, amebíase e assim vai, beleza? Tranquilo, galera? Qualquer dúvida pode entrar entrar em contato comigo pela plataforma ou pelo WhatsApp, tá? Vou encerrar por aqui para não ficar extenso demais. Nossa primeira aula de protozoário foi essa, primeira parte. A próxima vai ser sobre protozooses. Grande abraço aí e bons estudos!